Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Ângelo e está começando mais uma edição dos Melhores Apostas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de Superlutas, é um entusiasta em apostas online. No programa de hoje vamos tratar das expectativas e possibilidades de lucro no UFC San Antonio, que acontece nesse sábado e pode movimentar o top 5 da categoria do peso galo. Na luta principal teremos Marlon Vera e Cory Sandhagen. O Melhores Apostas Superlutas é um oferecimento da Urbet, a casa que patrocina Charles do Bronx e o campeão Alex Poitin, e oferece mais 3.000 jogos online para você apostar e se divertir. O link do Urbet está no comentário fixado aqui do vídeo e ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Antes de passarmos os destaques do UFC San Antonio, vamos ver como o time do Superlutas se saiu no UFC 286. E meus amigos, temos motivos de sobra para comemorar que tiramos o 10, fomos impecáveis no último evento, fomos 100% de aproveitamento, tanto nas apostas simples quanto nas múltiplas. Na simples, sugerimos uma luta de mais de 4 rounds e meio para Leon Edwards e Kamaru Usman, que pagavam 1,51. Apostamos em confronto com mais de 1 round e meio para Justin Gaethje e Rafael Fiziev, no valor de 1,52. Também sugerimos um embate de menos de 2 rounds e meio para Gunnar Nelson e Bryan Barberena, que pagavam 1,70. Na múltipla, combinamos apostas de uma luta com mais de 2 rounds e meio para Johnny Wood e Luana Dredd, somado com as vitórias simples de Jake Shaw, Jake Edley e Muhammad Mokaev. Isso tudo pagava 2,11. É isso, meus amigos, que a gente siga assim nos próximos eventos. Passada a excelente retrospectiva, vamos para os destaques do UFC San Antonio que acontece nesse fim de semana. Na luta principal, Marlon Vera enfrenta Cory Sandhagen. Holly Holm mede força com Eliana Santos. Alex Perez luta contra Manel Kape. Daniel Miojo encara CJ Vergara. E Vinícius Salvador será adversário de Victor Altamirano. Na luta principal do UFC San Antonio, um confronto que pode movimentar o top 5 do peso galo, que atualmente é liderada por Aljamain Sterling. Vivendo a melhor fase na carreira, Marlon Vera medirá forças contra Cory Sandhagen. Fernando Keller, os dois lutadores sempre estão ali no topo da categoria, sempre entregam boas lutas. E o que nós fãs, nós amantes do esporte, podemos esperar dessa luta principal? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel. Cara, só da gente falar do terceiro e do quinto colocados, naquela que talvez seja a divisão mais recheada de talentos da atualidade no UFC, que é o peso galo, a gente já tem uma dimensão do tamanho dessa luta, né, da importância desse combate. E se a gente analisa o casamento em si, Marlon Vera e Cory Sandhagen, cara, são dois caras que já têm uma certa quilometragem na divisão, são dois caras que, mesmo tendo essa quilometragem, ainda podem, por que não, serem considerados jovens talentos da divisão, ambos ali com 30 anos, muita lenha para queimar. O confronto mesmo, o casamento de estilo, vai proporcionar aos fãs uma luta explosiva. Eu não espero nada menos do que isso. A gente tem, de um lado, o recordista de nocaute da divisão, um dos caras mais perigosos, com mais poder de decisão em um golpe, que é o equatoriano, né, que é o Chito Vera. E do outro lado, um dos caras com melhor QI de luta, que sabe, que tem um ritmo muito intenso desde o começo e sabe se adaptar para onde a luta for correndo, ele se adapta e consegue se adequar. Então é um confronto muito interessante que pode e deve definir os próximos passos da divisão. Claro, uma divisão embolada, que entrou o Cerrudo no meio, tem o Dvalishvili ali, tem o Sean O'Malley, mas não tenho dúvidas que quem vencer essa luta, em breve a gente vai ver lutando pelo cinturão. É uma luta muito importante e muito promissora. Marlon Vera nunca foi nocauteado ou finalizado em 28 lutas na carreira. Conquistou 16 das 20 vitórias por interrupção. 4 das últimas 5 lutas duraram 3 ou mais rounds. Cory Sandhagen entra como favorito pela 6ª vez em 7 lutas. Nunca foi nocauteado em 19 combates na carreira. As 3 últimas exibições duraram 4 rounds ou mais. De um lado, Marlon Vera busca manter a boa fase e defender sua 3ª posição no ranking. Do outro, Cory Sandhagen, o ex-desafiante ao título interino da categoria, busca uma nova sequência de vitórias e aproximar cada vez mais do topo da categoria, que hoje ele defende a posição de número 5 no ranking. Fernando Keller, a pergunta sempre é a mesma em todos os episódios e sempre aquela mesma tensão aguardando sua resposta. Quem é o favorito para a luta principal do UFC San Antonio? Bom, Miguel, como eu costumo dizer, essa pergunta é mais difícil de responder do que parece, cara. É uma luta muito equilibrada, claro, a gente vem numa fase que o Marlon Vera parece que tem uma aura ali em cima dele, que o homem tá imbatível, atropelando todo mundo, nocautes espetaculares contra lendas da divisão,
como foi com o Frank Edgar e com o Dominic Cruz. Cara, é difícil apontar um favoritismo contra ele, mas como a gente vê aqui nas odds da Roulette, o favoritismo tá do lado do Corey Sandhagen. Mesmo estando numa fase, se comparada à fase do Marlon Vera, pior em termos de resultado, Sandhagen teve 2 derrotas consecutivas e voltou a vencer contra o Song Yadong na última luta. Mas se a gente pega essas 2 derrotas, ele não teve uma queda de desempenho. Ele faz uma luta contra o TJ Dillashaw muito parelha, uma guerra ali de 5 rounds, que muita gente pontuou a favor dele, mas ele acabou perdendo na decisão. E ele faz uma luta contra o Petr Yan, uma disputa de título interino, que ele pega em cima da hora, contra uma das melhores versões do Petr Yan. E ele também entrega uma guerra pro russo, acaba perdendo ali no detalhe também. Então, ele teve esses resultados negativos, mas não teve uma queda de desempenho, se a gente parar para ver. E, como eu falei, estilos fazem lutas, casamentos fazem lutas. O Marlon Vera é um cara que ele pode definir uma luta a qualquer momento, a gente sabe disso. Ele tem um poder de nocaute absurdo, é o recordista da divisão, ele tem o potencial de acabar com a luta com qualquer golpe, mas ele é um cara que começa devagar. Ele não é um cara que desde o começo vai impondo o ritmo dele. E isso contra o Sandhagen pode ser muito perigoso. Um exemplo, o Marlon Vera pegou o Rob Font, ganhou na decisão. Foi uma luta que o Rob Font, ali, em termos de pontuação, volume, o Rob Font trouxe muito mais volume que o Marlon Vera. Só que o Marlon Vera, com esse poder, ele conseguiu capitalizar em momentos-chave e sair com a vitória no final das contas. Mas volume por volume, o Rob Font botou mais. E o Sandhagen é o cara que vai chegar desde o começo da luta botando pressão pra cima do Marlon Vera. Só que eu acho que o Sandhagen tem um QI de luta um pouco maior do que o do Rob Font. Acho que ele é inteligente o suficiente para evitar situações em que ele pode ser pego por esses golpes do Marlon Vera. Então, ele botando volume, o Sandhagen tem essa capacidade também de variar o nível. Normalmente ele não usa muito isso, né? Ele é um cara que gosta de lutar em pé. Mas contra o Marlon Vera, quem sabe, ele não tente botar o Marlon Vera de costas no chão. O Marlon Vera tem uma guarda perigosa, mas não é 100% confortável ali com as costas no chão. Acho que o Sandhagen pode trabalhar isso. Então esse começo devagar do Marlon Vera, com a capacidade do Sandhagen de impor volume e a inteligência para evitar situações desagradáveis, acho que botam o favoritismo do lado do Sandhagen, embora tenha essa áurea em torno do Marlon Vera e o feeling. Sendo bem sincero, o feeling me diz que o Marlon Vera ganha. Mas se a gente para analisar a luta com os elementos que os dois apresentam, o Sandhagen tem que ser o favorito aqui. Assim como na luta principal, a segunda luta mais importante da noite pode colocar a vencedora a uma possível disputa de cinturão do peso galo. De um lado, Holly Holm, ex-campeã da categoria, veteraníssima do esporte, vem de derrota para Kathleen Vieira. Do outro, Yana Santos, que vem de derrota para Irene Aldana. Fernando Keller, a vencedora desse combate tem chances reais de colocar mais uma derrota no cartel da Leoa, da Amanda Nunes, que é a atual campeã da categoria? Eu não vejo nem a Holly Holm, nem a Yana Santos como riscos eminentes para o reinado de Amanda Nunes no peso galo. Não sei nem, sinceramente, se uma vitória para qualquer um dos lados aqui deveria credenciar uma disputa de cinturão. Claro, a Holly Holm é a terceira colocada no ranking, tem um prestígio com a organização, já lutou pelo título diversas vezes, por mais de um título, já foi campeã, mas cansa um pouco às vezes, né, cara? A Holly Holm daqui a pouco ela tem mais disputa de cinturão do que luta sem ser por título. Então, talvez rodar um pouco essa divisão, dar chance para alguns outros nomes, como seria o caso da Irene Aldana, quem sabe, que vem de vitória sobre a Yana Santos. Seria um nome interessante para a gente observar. A própria Raquel Pennington, que mal ou bem ela já lutou pelo cinturão, também já é uma veterana, mas está na frente das duas, né, no ranking. Faria mais sentido. Cara, tá esquisita essa divisão. Mas, sinceramente, eu não vejo nem a Holly Holm, nem a Yana Santos sendo riscos eminentes assim para o reinado da Leoa no peso galo. Desde que chegou ao UFC, Holly Holm perdeu apenas 2 de 8 lutas que não valiam cinturão. 5 das 7 vitórias no Ultimate vieram na decisão de juízes. 10 das 3 lutas na organização duraram 3 ou mais rounds. Yana Santos venceu 4 das últimas 6 lutas. Foi nocauteada nas 3 derrotas que sofreu no UFC. Todas as 4 vitórias no Ultimate vieram da decisão de juízes. Curiosidades apontadas, Fernando Keller, quem é a favorita para vencer a luta nesse sábado? Holly Holm ou Yana Santos?
Cara, aqui eu já acho mais fácil de responder, Miguel. Acho que em condições normais, a Holly Holm é mais lutadora que a Yana Santos. São duas lutadoras que não são as mais ativas do mundo, né? A Holly Holm tá indo para quase um ano sem lutar, mas a Yana tá indo para quase 2 sem lutar, né? A última luta contra a Irene Aldana no meio de 2021. E depois disso engravidou, teve a filha com Marreta. Tá muito tempo afastada das competições. Acho que isso pode pesar contra uma adversária do nível da Holly Holm, que por mais que não esteja ficando mais jovem, né, já passou dos 40 anos, ainda tem muita coisa para mostrar, né? É uma mestra da distância, controla muito bem a luta na longa distância, chutando alto, com aquela base dela de boxe que não precisa nem falar, né? Uma lenda do boxe feminino. Acho que tem mais ferramentas. Acho que ela tem mais ferramentas que a Yana. A Yana era uma lutadora que vinha com muito poder de nocaute antes de chegar ao UFC, né? A gente pega o início de carreira dela, um cartel ali construído, nocaute em cima de nocaute, mas desde que chegou ao UFC se tornou uma atleta um pouco mais burocrática, claro, pelo nível de competição que passou a enfrentar também. Não teve o mesmo sucesso. Quando perde é nocauteada, quando ganha normalmente é na decisão, mas a Holly Holm também é uma especialista em ganhar lutas na decisão e acho que é isso que vai acontecer. Eu aponto favoritismo, concordo aqui com as odds apontadas pela Rubete e passo favoritismo para o lado da Holly Holm. E vamos agora para o nosso momento RU. É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC San Antônio. Vai que é tua, Fernando Keller! É isso, Miguel. Vem que é minha. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de momento RU. Falar de aposta. Tentar manter a ótima fase, né? Gabarito no último evento. Vamos tentar gabaritar esse também. Começando na luta principal. Como a gente falou aqui na análise, né, cara? O momento, a atual fase, o feeling faz a gente acreditar no Marlon Vera. Mas se a gente analisa friamente o casamento de estilos, o Corey Sandhagen talvez fique com favoritismo. Então o que a gente faz nesse caso? Não aposta nenhum nem outro. A gente vai apostar aqui que Marlon Vera e Corey Sandhagen vai durar até o fim, ou seja, vai chegar na decisão dos juízes, pagando 1,77 na Rubete. Claro, tem o Marlon Vera de um lado, que é um dos caras mais perigosos da divisão, o mais perigoso da divisão provavelmente, e pode definir a luta em qualquer momento. Sandhagen também é um cara com capacidade de nocaute e finalização. Mas se a gente pega as últimas atuações e o nível de confronto entre eles, tudo indica que vai ser um duelo muito equilibrado e levado ali até o fim. Se essa odd tivesse em 1,50, 1,55, acho que eu não pegaria. Mas em 1,77, quase 1,80 para 1, acho que tem muito valor e é atrás do valor que a gente sempre vai. Seja numa odd um pouco mais elevada como é essa, como numa odd menor. Se tem valor, a gente está indo atrás e acho que aqui tem muito valor. Passando, a gente vai pular aqui, nesse momento das apostas simples, a luta co-principal. Por quê? Porque não achamos nenhuma possibilidade de valor nessa luta co-principal para aposta simples. A gente vai falar dela na hora de falar da múltipla. E a gente vai direto, ainda no card principal, para a vitória do Manel Kape. Manel Kape que enfrenta o Alex Perez num confronto também importante ali na divisão peso mosca. Cara, acho que o Manel Kape é favorito aqui. É um cara que está num momento melhor. É um cara que tem esse poder de nocaute, também tem esse poder de definição. Tem uma capacidade de defesa de quedas de 80% de sucesso. Então acho que vai neutralizar esse jogo de wrestling, de luta agarrada do Alex Perez. E tem tudo para vencer. A vitória do Manel Kape aqui pagando 1,52. É a mesma coisa. Acho que tem valor nessa odd. E seguindo ainda no card principal, a luta que abre o card principal, né? O Tid Njokuani contra o Albert Duraev. A gente vai na vitória do Tid Njokuani também, um nocauteador nato. A gente viu o que o Albert Duraev passou na mão do Joaquim Buckley quando ele não consegue botar aquele jogo de queda. Eu acho que ele não vai conseguir contra o Njokuani. Ele sofre e acho que o Njokuani tem tudo para voltar a vencer depois daquela derrota contra o Robocop, com mais um nocaute espetacular, que era isso que ele vinha fazendo no começo da trajetória no Ultimate. Então a vitória do Tid Njokuani pagando 1,59, fechando assim nossas apostas simples. Recapitulando, Marlon Vera e Corey Sandhagen para ir até o fim, pagando 1,77, Manel Kape para vencer, pagando 1,52 e Tid Njokuani para vencer, pagando 1,59. Essas são as apostas simples do nosso momento RU. E agora, acabadas as apostas simples, vamos falar da nossa aposta múltipla.
Lembrando sempre, responsabilidade na hora de apostar simples, responsabilidade em dobro na hora de apostar múltiplo, porque é mais difícil de bater, né? Então, agora sim a gente vai para a luta co-principal, a Holly Holm e a Yana Santos. Aqui a gente vai apostar nessa luta durando mais de 2 rounds e meio. São duas lutadoras acostumadas a irem para decisão numa odd de 1,32. Acho que tem valor para compor nossa múltipla. Para apostar na simples não tinha, mas para botar na múltipla tem. Andréa Lee contra Macy Barber, mesma coisa. Mais de 2 rounds e meio, pagando 1,34. E fechando no card preliminar, a vitória do Tucker Lutz contra o Daniel Pineda. Daniel Pineda, um cara muito inconstante, que está há muito tempo sem lutar, numa sequência ali terrível de resultados também, entre derrotas e no contests e tudo mais. Acho que o Tucker Lutz, para vencer o Daniel Pineda, pagando 1,35, finaliza bem nossa múltipla e a gente chega numa odd total de 2,39 para 1. Acho que está excelente o valor tanto da múltipla quanto da simples e vamos torcer para gabaritar de novo. Acho que tem potencial para a gente acertar tudo de novo nesse nosso momento rule. É assim que a gente fecha. E antes de encerrarmos mais um Melhores Apostas Super Lutas, vale lembrar, caso você concorde com algum palpite, com alguma sugestão que demos aqui, deixa aqui nos comentários. E se você não concorda, deixa aqui qual você não concordou, ou se a gente esqueceu de alguma, sugeriu alguma luta, sugeriu alguma aposta, deixa aqui nos comentários. Como eu sempre falo nas transmissões, e estou falando aqui nos Melhores Apostas, todos os vídeos aqui no canal são feitos para e com vocês, então a gente precisa de vocês para o conteúdo ficar mais interessante para quem está consumindo. Enfim, esse foi mais um Melhores Apostas Super Lutas. Não esqueça de se inscrever e deixar o like no canal. O link da Orbet está no comentário fixado e ao apostar nesse fim de semana, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Aguardo vocês no próximo programa.